Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo no canal pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like aí e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo aqui do Mengão. Então galera, vamos fazer aqui um react e um corte do canal O Jogo Aberto, né, de Renata Fan e Denilson. Então vamos deixar os caras desse vídeo aqui para o canal deles, né? Ele vai comentar sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras pela Libertadores e dar seu palpite sobre esse jogo. Então também já deixa seu palpite aí na descrição desse vídeo aí para nós. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bacana, né? Agora você também está na expectativa para a grande decisão da Libertadores, sábado em Montevidéu. Então a gente aproveita para trazer informações com o Thiago Kanzler. Thiago, aquele bom dia bem animado, já no ritmo de um jogaço entre Flamengo e Palmeiras. Você que está na concentração aí do Mengão, acompanhando os jogadores do Flamengo, conta pra gente algum detalhe, treinamento, tudo, estamos curiosos. Bom dia, Renata, bom dia pra você, pra todo mundo ligado na tela do Jogo Aberto. É isso mesmo, a gente tá aqui bem pertinho do Hotel do Flamengo, com uma grande barreira, uma restrição aqui pra gente não chegar muito perto não da comissão técnica dos jogadores. Assim foi no desembarque ontem na hora do almoço por aqui mesmo, justamente para não aglomerar os torcedores afastados, nós também. Flamengo e Palmeiras em solo uruguaio. O Flamengo chegou por volta da hora do almoço da quarta, o Palmeiras um pouco mais tarde, no final da tarde. O Mengão, inclusive, já fez o seu primeiro treino, a sua primeira atividade aqui em solo uruguaio, treinou no estádio do Penharol. O Palmeiras vai treinar pela primeira vez hoje no estádio do Nacional. E aí nessa sexta-feira nós teremos também novas atividades das equipes e também o reconhecimento do gramado do emblemático Estádio Centenário, que está lindão para essa grande decisão, totalmente reformado. E olha, torcedores do Flamengo que passam constantemente de carro buzinando aqui, todo mundo quer saber sobre a Arrascaeta. Será titular ou não? A gente conta tudo isso e mais um pouco daqui a pouquinho aqui no Jogo Aberto, Renata. Fechado, é uma boa pergunta e uma dúvida mesmo. Michael que tá voando ou Arrascaeta, que é o Arrascaeta e tem um potencial diferenciado ali no meio-campo do Flamengo, não é mesmo? Thiago Kanzler, daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais. E agora é o seguinte, vamos falar também depois do Palmeiras, o nosso outro Thiago, o Thiago Leme, porque antes, hoje tem Campeonato Brasileiro. Se na história de Palmeiras e Flamengo há um momento especial, ele é justamente agora. A provocação de um lado e do outro também. Não que esses gigantes não tenham duelos memoráveis no passado, pelo contrário. Mas o fato é que, com as exceções da semi da Copa do Brasil de 97 e das quartas de 99, com um triunfo para cada lado, no contexto nacional, as duas equipes alternaram seus principais momentos na história. A academia, por exemplo, dominou nos anos 60 e 70. O rubro-negro começou a colecionar títulos na década seguinte, logo interrompido pela era Parmalat. Os jogadores do Palmeiras, campeão brasileiro de 93. Mais recentemente, os dois também se intercalaram no topo. Em 2016 e 18 deu Palmeiras, Enia e Deca campeão. 19 e 20, Flamengo hepta, octa. Até o ano passado, a única situação em que ambos disputaram o mesmo caneco nacional foi em 2009, pontos corridos. E o que parecia tender ao verde e branco acabou pintado de vermelho e preto, talvez por questões internas ligadas ao Verdão. Ficaram na memória a briga de Obina com Maurício Ramos, a troca de Jorginho por Muricy e a desastrosa arbitragem de Carlos Eugênio Simon no duelo com o Flu no Maracanã. Deu falta. Mas não valeu, não valeu. Você levando em conta a natureza da expressão popular juiz ladrão, ele é juiz ladrão. No que diz respeito à rivalidade, de 1929 para cá, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram 121 vezes, 46 vitórias paulistas, 43 cariocas e 32 empates. Decisões diretas de títulos, no entanto, só duas. A primeira delas, da extinta Mercosul de 99, e o Flamengo abocanhou. No Rio de Janeiro, no primeiro jogo, 4-3 no placar. É um jogo de super time.
Já no duelo de volta em São Paulo, o Palmeiras vencia por 3-2 e levava a decisão para o terceiro jogo. Aos 38 minutos, contudo, Lê fez o Palestra chorar o empate por 3-3, a perda do título e, claro, da excelente premiação do torneio. Foram necessárias 2 décadas para que o Palmeiras, campeão brasileiro de 2018, da Libertadores e da Copa do Brasil 2020, finalmente chegasse em outra final contra o Flamengo, campeão continental de 19, da Recopa e dos últimos 2 brasileiros. Decisão da Supercopa do Brasil e o melhor, ambos no auge. Jogo único, Mané Garrincha, Rafael Veiga abriu a conta, porém na sequência, após jogada de Felipe Luiz, Gabigol deixou tudo igual. Ainda antes do intervalo, Arrascaeta virou o placar. No segundo tempo, de pênalti, mais um de Veiga, 2-2. Emoções pra lá de afloradas, expulsões de Abel Ferreira e do auxiliar João Martins, confusão com o diretor Marcos Braz. Não bastasse tudo isso, decisão nas penalidades. 4 defesas garantiram a Diego Alves a condição de herói. Festa em Brasília, na batida de Rodrigo Caio. Apesar do equilíbrio daquela decisão e da excelente fase de ambos, é importante lembrar, se há um favoritismo, neste momento ele é carioca, seja em função dos resultados históricos ou dos recentes confrontos diretos. Última vitória alviverde em 2017, 2-0 no Allianz, 2 de Daverson. De lá pra cá, 9 jogos se passaram, últimos 4 sob o comando de Abel Ferreira e nada de vitórias palmeirenses. Contando a Supercopa, 4 empates e 5 derrotas, 2 delas no atual Brasileirão, 1-0 na abertura do campeonato, gol de Pedro. E já no retorno em São Paulo, Wesley ainda abriu o placar para os donos da casa. 2 minutos mais tarde, como o rubro-negro já tinha trocado Rogério Ceni por Renato Gaúcho, Michael empatou e também de cabeça, no segundo tempo, Pedro se encarregou da virada. A 10 minutos do apito final, Michael no contra-ataque cortou Marcos Rocha para o meio, deixou mais um e definiu, 3-1 Flamengo. Nesse contexto, as duas equipes vão agora para mais um jogo, segunda decisão direta em 2021, terceira na história e, obviamente, a mais importante de todas. Sábado em Montevidéu, só um deles será tricampeão da América. Denilson, no estilo Ronaldo Giovanelli, que já sai falando 3-0, 2-0, 4-0... tá mais comedido. E dos dois lados, não é só do lado palmeirense, nem do flamenguista. A gente percebe que há respeito, logicamente, mas há uma consideração muito grande pelos momentos que as duas equipes passam. Recentemente, o Palmeiras venceu 7 jogos consecutivamente, o Flamengo voltou a jogar muito bem, fazendo resultados. Então, a gente percebe que os dois lados estão fortes na sua maneira, e isso se reflete no torcedor. Isso é fato, você falou do sentimento do torcedor, às vezes você vê o torcedor empolgado por causa do momento do time, eu não vejo essa empolgação em relação a resultado, tá? A gente vê uma empolgação tanto da torcida do Palmeiras, a gente mostrou ontem aqui ao vivo, a saída do Palmeiras, a gente mostrou também do Flamengo lá, aquela festa do torcedor para passar confiança pros jogadores, mas a hora que você pergunta, e aí, como é que vai ser? Qual é o palpite? O torcedor realmente fica meio que sem saber o que fazer. Aquele discurso do jogador de que a gente está pensando no próximo jogo, quando é um campeonato que está valendo ali 3 pontos, perder vai dar tempo a gente recuperar lá na frente, só que agora não. Por isso que a gente fala muito dessa questão emocional numa final. Quem tiver melhor emocionalmente, controlar um pouquinho mais essa ansiedade e, obviamente, tecnicamente tiver melhor no jogo, vai levar vantagem. Tenho, assim, na minha cabeça, mais ou menos o desenho de um Flamengo tentando propor mais um pouco o jogo e o Palmeiras com aquele jogo que já é habitual, mais direto. O Palmeiras sempre foi muito mais vertical do que o Flamengo, mas é uma decisão que está totalmente em aberto. Olha a festa da torcida ontem na saída do ônibus do Palmeiras, percorrendo o trajeto até o aeroporto, sendo acompanhado de perto pelos torcedores. Não só confiança, eu acho que nem é esse o caso, mas é incentivo, motivação, mostrando para o time que a torcida, independentemente se ela estará aqui ou no Uruguai, ela está com o Palmeiras. É isso. A gente às vezes critica muito o torcedor e com razão em relação a essa violência nos estádios, mas a gente tem que também exaltar quando tem esse tipo de comportamento de incentivo ao seu clube, né? Não é fácil chegar numa final, é muito mais difícil ainda você vencer uma final e ainda mais de Libertadores, que é o sonho
da maioria dos clubes aqui brasileiros. A saída do Flamengo de Porto Alegre teve um mini tour gaúcho no Campeonato Brasileiro e agora é Montevidéu, já treinou. Thiago, conta pra gente mais informações do Flamengo, um time que se poupou totalmente no Campeonato Brasileiro na última rodada, pensando na Libertadores, assim como o Palmeiras, e agora tá chegando o dia 27. Pois é, Renato, um grande abraço para você mais uma vez, pro Denilson, para todo mundo ligado no Jogo Aberto. Ansiedade total. Renato Gaúcho, inclusive na coletiva após o empate com o Grêmio, falou que o dia 27 é muito aguardado por todo mundo, uma ansiedade muito grande para que essa decisão possa finalmente chegar. O Flamengo buscando seu tricampeonato da América na Libertadores. Então vem muito forte, todo mundo se perguntando, a Arrascaeta será titular ou o Michael começa jogando? Bom, o uruguaio, diante do Internacional, jogou ali cerca de 15 minutos, um pouquinho mais. Contra o Grêmio foram cerca de 30 minutos, então a preparação vem sendo feita para que ele possa naturalmente voltar a iniciar como os titulares. E acho que uma informação legal que a gente pode passar, nosso colega Vinícius Bueno da Rádio Bandeirantes apurou que o Abel trabalha com a possibilidade de colocar o Gustavo Gomes na lateral direita, pensando justamente em segurar ali Michael de Arrascaeta, e aí nesse caso Felipe Melo seria recuado para a zaga. Então um jogo de xadrez que os dois treinadores devem travar no próximo sábado. Vai ser um pouco difícil a gente descobrir essa escalação, porque o Flamengo treina hoje no estádio do Peñarol mais uma vez, mas apenas 15 minutos liberado de aquecimento. Mas a gente aproveita para mostrar agora como é que foi essa chegada do Mengão aqui até Montevidéu e seu primeiro dia com treinamento no campo do Peñarol. A viagem ao Uruguai acabou sendo mais curta, já que o Flamengo estava em Porto Alegre por conta das partidas com o Inter e Grêmio. E o duelo com o tricolor gerou preocupação em muitos torcedores, apesar do empate ter acontecido com um time alternativo. Mas isso não me preocupa não, porque a equipe do próximo jogo, do dia 27, no próximo sábado, a final da Libertadores, é uma equipe totalmente diferente, uma equipe acostumada a vencer, uma equipe mais experiente, e a minha confiança é total nessa equipe que vai enfrentar o Palmeiras. O desembarque do Flamengo aconteceu por uma base aérea para evitar confusão, mas a chegada no hotel também acabou sendo um pouco fria. Isso porque nem torcedores e nem mesmo jornalistas puderam se aproximar dos atletas, como aconteceu no rival Palmeiras nessa chegada a Montevidéu. Mas nem essa distância abalou a confiança dos flamenguistas, que vieram de longe, como esse grupo de rubro-negros da Flórida, nos Estados Unidos. Foi cansativo, mas pelo Flamengo, né? A gente vai até a China. Dale, 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 Mengão! Pra cima deles, Flamengo! E após ser recepcionado com festa, o Flamengo realizou seu primeiro treino, a sua primeira atividade aqui em Montevidéu. Ela aconteceu no estádio Campeão del Siglo, a casa do Peñarol. Isla, Rodrigo Caio e Pedro não foram ao gramado, permanecendo na academia. Uma semana após ter sentido dores no joelho esquerdo, Bruno Henrique trabalhou com uma proteção no local. Arrascaeta também fez parte da atividade e a tendência, após atuar cerca de 15 minutos contra o Inter e de 30 diante do Grêmio, é que o meia possa começar entre os titulares na decisão de sábado. Quanto à preparação, a gente fez tudo que nós poderíamos fazer para que a gente tivesse o grupo agora no próximo dia 27, todo mundo à disposição. Eu acho que a gente conseguiu recuperar os jogadores que estavam entregues ao departamento médico, jogadores que de repente ainda não estão 100%, mas eu acho que o mais importante de tudo é que estão recuperados e estão à disposição. Nesta quinta, o Flamengo volta a treinar no estádio do Peñarol. Um dia a mais de preparação, um dia a menos para a tão aguardada decisão. Todos nós estamos bastante ansiosos, digamos assim, né, para que chegue logo no sábado, que a gente possa disputar essa partida. Sabemos que do outro lado também vamos encontrar uma equipe muito forte, que quer ganhar também. Mas é uma oportunidade que a gente tem, tanto o grupo do Flamengo, no caso o clube também, e da mesma forma eu de conquistar o tricampeonato. Estamos trabalhando para que isso aconteça. É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Do outro lado, como já falei também, vamos enfrentar uma grande equipe. Esperamos que a gente possa concretizar esse sonho também no próximo sábado. Denilson, ao que parece, a gente só tem uma dúvida em relação ao Flamengo. Ou Arrascaeta ou Michael. Michael tem começado as partidas, tem jogado muito bem, resolvido, faz muitos gols, está com mais confiança, imprime velocidade. E o Arrascaeta é o titular absoluto em condições normais. Agora, a gente não sabe exatamente qual é a questão física para ele, porque entrou pouco tempo contra o Grêmio, se poupou muito. Teve um pênalti no Arrascaeta, na minha opinião, que não deram, não sei. Mas, enfim, fora isso, não apareceu para o jogo.
Então, não dá pra saber agora o que o Renato vai fazer. O que você faria? É só um achismo, Loirão. Tá. Eu iria de Arrascaeta, até para ter um pouquinho mais de controle no meio de campo. O Palmeiras deve ir com um time um pouco mais defensivo nesse meio de campo, no sentido que eu falo defensivo, não você colocar 3, 4 volantes. Mas segurar ali de repente, não sei se o Felipe Melo vai estar à disposição, mas provavelmente deve jogar, o Danilo ou qualquer um desses aí, segurar o Zé Rafael, que ele gosta muito do Zé Rafael, para ter um pouquinho mais de força defensiva no meio de campo, porque o meio de campo do Flamengo, se funcionar, dá trabalho. Então eu acho que o Arrascaeta deve iniciar o jogo e aí você tem essa... Não só o Michael, mas você tem algumas opções no banco de reserva, mas principalmente o Michael, que vive um grande momento para o segundo tempo. Questão de velocidade, tentar surpreender o Palmeiras, que vai estar um pouco mais cansado, porque eu entendo que vai ser um jogo também, não só questão técnica, mas também muito físico, de muita entrega dos jogadores por se tratar de um jogo decisivo. E o Flamengo, ele gosta de resolver, geralmente, as partidas rapidamente, como ele fez com o São Paulo, com o Inter, não é? Ele gosta de ir para cima do adversário, já começar a querer garantir um placar para depois jogar mais tranquilo. Então, vamos ver. O Palmeiras sabe disso, não pode vacilar no começo do jogo, porque isso pode ser fatal para a sequência da partida, não é? Já, aqui no Jogo Aberto, você vai conhecer... Fala, nação, tudo bem? Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Se você gostou, já deixe seu like aí, galera, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos deixar aqui os créditos na descrição desse vídeo para o canal Jogo Aberto, né, de Renata Fã e Denilson. Então, valeu e até o próximo vídeo.